Olhe Vasco na sua tela e 2020, ano de eleição no Vasco, e é claro que o ambiente político tá revirado, tudo acontecendo, falatório, eleições diretas ou não, votação, benemérito, conselho, junta, Monteiro, Campelo, Levem, Brant, sempre Vasco, mais Vasco, somamos, tá uma loucura. E mais um candidato surgiu agora, ele é Jorge Salgado, e quando se fala em Jorge Salgado no Vasco, tem uns caras que ficam oriçados. E eu, particularmente, não sabia muito bem o porquê, né? Jorge Salgado, é claro que eu já tinha ouvido falar o nome dele no Vasco, mas fui pesquisar mais a fundo pra saber quem é Jorge Salgado e por que tanta gente se anima quando surge o nome dele. Tem gente que diz que nem precisa ter mais eleição, porque com Jorge Salgado disputando já é vitória certa e que pode dar o Vasco na mão dele. Então, se você não sabe, vem comigo então que eu vou te contar quem é Jorge Salgado e por que ele é forte candidato a ser o novo presidente do Vasco a partir de 2021. Antes, por favor, dá aquela moral, o canal tá crescendo bastante, você pode fazer parte da história desse vascaíno, te peço ajuda, deixa aquele like pro vídeo chegar a mais vascaínos e também se inscreve no canal que mais conteúdo vem chegando aí, pensando em muita coisa legal, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Vamos nessa, descobrir quem é Jorge Salgado. Bom, se você não sabe, Jorge Salgado já foi candidato à presidência do Vasco lá em 1997, mas perdeu pro grande Antônio Soares Calçada, gente que diz que foi o melhor presidente da história do Vasco da Gama. Então o Jorge Salgado em 1997 perdeu a eleição e agora 23 anos depois decidiu já ser um candidato da Mais Vasco e vai concorrer aí com Somamos, Sempre Vasco, Avante Gigante e mais outros grupos aí que também estão lançando candidatos. Jorge Salgado é benemérito, considerado um grande benemérito do clube e também é um grande empresário, inclusive já vou falar sobre essa questão dele emprestar dinheiro pro Vasco também, quando o Vasco tá na enrascada. Mas a questão é que ele já foi VP de finanças, por exemplo, lá na década de 80. Então o vascaíno já conhecido há muito tempo dentro dos bastidores do clube. E também foi vice de futebol também na década de 80, quando tínhamos Romário, Dinamite, Mauricinho. Eita time, hein? Atualmente com 73 anos, Jorge Salgado estaria aí se unindo a Vitor Roma da Confraria Vascaína e a Adriano Mendes, um ex-VP da Jornada do Campelo e é líder da Desenvolve Vasco. Bom, Jorge tá buscando aí apoio de nomes mais antigos, né, como o José Luiz Moreira, o famoso Zé do Táxi, mas também de nomes que são atrelados ao Júlio Brandt, como Nelson Sendas, Carlos Roberto Osório e o José Carlos Osório. Lembrando que o Jorge Salgado também é muito amigo do Campelo, né? Inclusive, não queria que o Campelo disputasse e se unisse a ele em mais uma candidatura. O Jorge Salgado é empresário e sócio de corretoras, inclusive assumiu o lugar do Eurico também em certa passagem de sua vida, assumindo a diretoria da CBF no ano de 1990. Um apoiador interessante, histórico aí do Jorge Salgado foi o Pelé, isso mesmo, quando ele era ministro dos esportes, ele acabou se manifestando a favor do Jorge Salgado, porque foi uma eleição turbulenta, onde tinha o Eurico, era meio turbulento, mas o Jorge acabou perdendo, mesmo tendo o apoio do Rei Pelé. O Jorge Salgado tem uma polêmica aí, porque em 2010 ele foi ajudar o Dinamite correu atrás de grandes vascaínos que tinham uma condição financeira boa, que poderiam ajudar na reconstrução do clube, que era o que se acreditava lá em 2010, acabou não dando muito certo, mas o Jorge Salgado foi um dos que emprestou 3 milhões, que foi mais um que não viu a cor desse dinheiro voltando. A volta desse dinheiro parece ser agora em 7 milhões, mas que estão negociando para que fique em 5. Mas os empréstimos de Jorge Salgado não pararam por aí, porque nesse ano de 2020, o Campelo recorreu a ele mais uma vez e ele voltou a emprestar mais 4 milhões, ou seja, se vendemos aí um Thales Magno da vida, 4 milhõezinhos vão pro bolso do Jorge Salgado. Bom, por aí você já fica sabendo mais ou menos quem é Jorge Salgado, um nome forte, um nome histórico, conhece o Vasco como poucos, conhece a política do Vasco como poucos e decidiu aí se candidatar à presidência do nosso clube. Consegue seu voto? Vai esperar um pouquinho? Ou já tá fechado com um dos candidatos? Comenta aqui embaixo quem é o melhor candidato até agora pra você, em quem você votaria ou em quem você vai votar, caso você seja um dos sócios que está na lista lá dos sócios votantes. Peço mais uma vez, já ficou até aqui, cara? Pô, deixa aquele like, dá uma moral aí, porque você curtiu o nosso conteúdo, o trabalho de pesquisa aí falando do Jorge Salgado, porque com o seu like, o que acontece? Esse vídeo chega pra mais vascaínos, acaba me dando uma moral imensa. Ajuda esse vascaíno aí, que eu tenho certeza que o retorno vai ser bacana, ainda mais você se inscrevendo, que aí chegam mais vídeos pra você falando do nosso Vascão da Gama, o nosso amor, a nossa vida, a nossa história, a nossa religião. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Valeu!